Fala galera, tô aqui para Semana no Retrovisor da penúltima rodada, agora 17, já que a gente pela primeira vez vai ter 18 para fechar o campeonato da temporada regular. E o assunto de hoje é um que eu também sempre, é uma estatística que eu também sempre trago, procuro trazer todo ano, que é a média de penalidades, times penalizados por partida. Esse é um item que fala muito sobre disciplina, sobre vontade, às vezes até, né? Ou passividade, mas que geralmente é um desses que marca os times que estão bem no campeonato, que estão mal. E esse ano, num campeonato que foi tão diverso, tão confuso, até esse número traz interpretações diferentes. O começo do campeonato foi marcado por uma polêmica danada em relação àquelas faltas taunting, né? Que foi uma ênfase colocada antes do campeonato começar. E várias delas controversas aconteceram e tal. Eu diria que de umas 5, 6 rodadas para cá, a gente não está mais ouvindo falar nesse assunto. Não estão sendo marcadas mais essas faltas. Não é que os jogadores pararam de fazer, é só que os juízes tiraram o pé. Sem falar para ninguém, deve ter vindo uma orientação, tiraram o pé nisso, porque não querem também que classificações ou partidas de playoff tenham faltas como essa tenham repercussão, tenham um impacto grande no resultado final. Mas vamos então ver quem são os top 5 dos que menos cometem falta e os que mais cometem falta. Deixa eu tentar ver aqui um pouquinho. Os que menos, né, são penalizados são Bengals e Packers, com média de 4,3 faltas por partida. Esses dois times já estão classificados, já ganharam sua divisão, já estão classificados. Aí vem Indianapolis, Rams, 2 também, né? O Rams já está matematicamente, Indianapolis quase. E Denver, que está ali pelo meio do caminho e, enfim, por acaso está aí nessa parada. Mas aí a gente muda para os times que são mais penalizados esse ano. E a conclusão que eu chego quando eu vi a lista não é que a maioria deles está fora dos playoffs, né? Está mal. É que eles poderiam estar melhor se não tivessem cometendo tantas faltas. E aí o líder, né, negativamente falando, é o Dallas Cowboys, 7,6. Que pelo schedule que teve, por como as coisas engrenaram, se não fosse isso, de repente podia estar brigando pela seed número 1 da NFC. Aí vem Raiders, justificável pela confusão toda do Gruden, né? Ânimos acirrados e tal. Houston, vai entender por que os caras fazem tanta falta. E aí vem Buffalo e Arizona. Buffalo é o time que a gente esperava que fosse o número 1 da AFC e não é. Talvez isso aqui tenha impacto. E Arizona, que flertou lá no início com essa posição também da NFC e ao longo do tempo foi ficando para trás. Então a penalidade desse ano tá difusa, né? Não tá uma coisa preta e branca. A gente tem que analisar caso a caso. Eu falei de Bengals e a vitória deles sobre o Kansas City Chiefs foi a partida de grande impacto dessa rodada. Primeiro porque garantiu, né, o título da AFC North para os Bengals depois de um bom tempo e de uma forma completamente inesperada, né? Foi o que eu falei acho que no último podcast. Quem lá atrás disser que apostou no Bengals para ganhar essa divisão, cara, é Walter Mercado, né? Porque não tem, logicamente, não tinha como não apostar ou em Browns, Ravens ou Steelers até, né? Então os Bengals conseguem uma façanha, conduzidos aí pela explosividade do seu ataque de Joe Burrow, Lamar Chase, T. Higgins, Mixon, a linha ofensiva melhor e uma defesa ativa também. Então eles batem os Chiefs por 34-31 numa virada, né, o que é mais impressionante ainda. O Ja'Marr Chase explodiu para 266 jardas recebidas das 446 do Joe Burrow. E com isso, Tennessee
perde a mão, né? Perde o grip na seed número 1 da AFC, que passa para Tennessee, e Tennessee tem um confronto relativamente fácil na rodada que vem. Então foi uma partida que impactou forte nos rumos aí da conferência. Como zebra, eu vou ficar com a vitória dos Raiders sobre Indianápolis, que recoloca, né, Las Vegas com uma boa chance de, dependendo só de si, para ir para os playoffs. Vai ser até o jogo do domingo à noite, né, o jogo que foi escolhido para o domingo à noite da última rodada. E Indianápolis, que vinha numa sequência muito forte, né, numa vitória inesperada contra o Arizona pelos desfalques que teve, não vai afetar muito a chance de playoffs dele, mas, né, ficou um pouco no ar o que aconteceu. Talvez, né, tenha os Raiders tenham incorporado alguma energia vindo do seu ex-treinador e ícone Joe Madden, né, o treinador / comentarista e tal, que faleceu durante essa semana, e eles saíram lá de Indianápolis com a vitória. Indianápolis teve algum turnover, mas não foi exatamente isso que fez a diferença. A diferença foi mais mesmo no marcar pontos quando precisava. Foi um field goal a mais dos Raiders. Simples assim. Bom, o time que preocupa é Baltimore, né? Que na primeira metade, se você traçar uma reta na primeira metade do campeonato, você fala, eles vão se classificar. E de repente um monte de coisa aconteceu. Foi um time que desde o começo foi afetado por lesões, desde a pré-temporada, e a parada não parou por ali, foi se atropelando pela trilha fora. Epa, o gato que voa em cima. Enfim. E aí a Covid veio também, Lamar Jackson de fora de várias partidas. Não que o quarterback reserva tenha jogado mal, mas o Lamar Jackson traz um componente, né, diferente para a preparação das defesas. Como diz o Canguru, a sorte acabou e Baltimore está seriamente arriscado a ficar de fora. É um time que não só, né, pensava em playoffs, mas como pensava em avançar bem dentro dos playoffs, e pelo que a gente vê, não vai ser dessa vez. E se você considerar o quanto que essa divisão promete continuar forte no ano que vem, mesmo com a aposentadoria do Big Ben, o gato agora tá querendo pegar meu óculos. A gente teme um pouco aí pelo futuro dos Ravens. Bom, o matchup é mais uma curiosidade do que qualquer coisa, né? Porque o New York Giants, o ataque aéreo dele, conseguiu a proeza de ter jardas net negativas contra os Bears. Eu não me lembro de ter visto isso. Ainda mais na NFL moderna, que os passes fluem tanto. O Mike Glennon passou para apenas 24 jardas no total, bruto. Só que ele tomou sacks, que o que ele recuou nos sacks contabilizou 34 jardas. Então o net foi menos 10. Para piorar, 2 interceptações, outros fumbles e tal. Mesmo correndo com a bola 161 jardas, não dá nem para sair da linha ali na chance de vencer a partida, né? A defesa do Bears não é uma defesa ruim, mas não foi uma defesa que brilhou no campeonato inteiro. É ruindade mesmo do ataque aéreo dos Giants, somando-se aí a um monte de coisas que aconteceram na temporada e que deixa essa situação do Joe Judge ainda mais confusa para a off-season. O jogador lesionado que tem impacto não só agora como pensando em playoffs é o recebedor do Dallas Cowboys, o Michael Gallup, que rompeu o ligamento do joelho ao receber um passe para touchdown. Ele, dos 3 wide receivers de mais nome dos Cowboys, era o que estava jogando melhor na partida. E a sua ausência, ela diminui um pouco o poder de fogo que os Cowboys têm, que é a grande chave deles, né, pensando em título. A gente sabe que a defesa deles teve bons jogos no campeonato, mas para ganhar um título eles precisam que o ataque esteja bastante pontuador. E é uma baixa
para essa pretensão, né? O Gallup, que já tinha ficado, acho, se não me engano, 7 partidas de fora no começo do campeonato. O personagem dessa rodada não podia ser outro que não o Antonio Brown, né? Que se despiu e abandonou o campo de jogo. E é uma figura controversa, é uma figura que claramente tem algum problema cognitivo, algum problema mental. E eu costumo dizer que em campo foi um dos jogadores mais inteligentes que eu vi jogar, né? De posicionamento, de encontrar buracos na cobertura adversária, o smart do jogo, né? Mas consegue tomar uma quantidade de decisões erradas na vida dele, na carreira dele, né? E teve uma galera que pegou no pé do Brady, porque o Brady não esculachou ele depois do jogo, mas o Brady foi, de certa forma, teve compaixão, né? Porque sabe que o cara não regula bem, né? Então pediu um pouco de compaixão. Não acho nem que seja um negócio que quer ganhar título. Não, o Antonio Brown não vai mais jogar pelo Buccaneers, né? Então não foi essa a intenção do Brady. Só mostrar um pouco de compaixão mesmo. Ele teve uma discussão com o Bruce Arians na sideline, acho que foi no terceiro quarto. O Bruce Arians falou para ele voltar para o campo para alguns snaps. Ele falou que não ia entrar em campo. O Bruce Arians mandou ele para o vestiário e ele fez aquele show para ir para o vestiário. Tá aí ele deixando entender que não entrou em campo porque estava sentindo dor, estava machucado, mas segundo a comissão técnica do Buccaneers, ninguém sabia, ele não falou nada sobre machucado, então essa situação vai perdurar aí um pouquinho, essa polêmica, mas o fato é que é o mais provável que a gente não veja mais o Antonio Brown em campos, e aí você pode ou lamentar ou dizer enfim, mas enfim, esse é o fato. Vamos lá para os destaques da rodada. Eu peguei algumas coisas aqui um pouco fora da casinha, um pouco não convencionais. No ofensivo eu fiquei com o running back de Buffalo, o Singletary. Por quê? É óbvio que ele não teve um espetáculo, não teve performance de Jonathan Taylor, mas ele carregou a bola 23 vezes para 110 jardas, média de 4.8, 2 touchdowns. E eu escolhi o Singletary porque essa é uma das críticas que a gente faz a Buffalo desde o ano passado, que não correm com a bola, né? Então, quando o seu running back correu bem, eu achei que era hora de trazer ele aqui, porque isso é uma boa perspectiva porque eles podem fazer nos playoffs. Ou não, também, ou podem voltar a não correr nada com a bola. Enfim, para você ver como isso foi fora da média, ele em toda a temporada regular totalizou 782 jardas, ou seja, 110 foi nessa partida, 6 touchdowns, 2 foram nessa partida. Então, tá aí o que Buffalo pode tentar fazer. Defensivamente eu fiquei com o Von Miller, o edge rusher contratado pelos Rams aí no segundo terço do campeonato. Ele teve 2 sacks na partida contra Baltimore e mais 5 tackles e tal, e o Rams contratou para isso, né? Para ele ter esse tipo de impacto esse ano, não é futuro nem nada. Esse foi só o terceiro sack dele desde que chegou nos Rams. E, enfim, se ele esquentar também para os playoffs, é também o que o time precisa. Special Teams eu fiquei com o cara do Cardinals, o running back Jonathan Taylor, que numa jogada ousada de fake punt, o safety, o Banjo, lançou a bola para ele, ele disputa no ar com o cara dos Cowboys, o cara do Cowboys agarra ele, segura, puxa, faz de tudo, e eles caem no chão juntos, e já estava dando falta, foi falta clara, só que quando a gente foi ver o lance no replay e tal, ele saiu falando, tá, mas quando você foi ver no replay, ele pegou a bola, mesmo naquela confusão toda, ele pegou a bola. Teve muita gente comparando com aquele lance do David Tyree, né, no Super Bowl do Giants e Patriots. E o gato tá numa atividade aqui que eu nunca vi antes. Ele tá querendo ir embora, pode estar fechado. Mas enfim, foi uma jogada inacreditável. Então ficou aqui como destaque. E o resultado dela, né, o passe ter sido completo, foi fundamental para aquele momento do jogo, né? Que o Cardinals sabia que tinha algumas dificuldades para a partida,
e prolongar aquele drive, sair com ele com pontos foi fundamental. Isso também foi uma dobradinha, o que eu nunca faço, mas essa foi a jogada sensacional da semana, não tinha como não ser, né? Ela plasticamente foi incrível. Então o link dela vai estar lá no post para vocês verem. Vamos finalizar então com o calouro. E aí eu trouxe o Trey Lance, o quarterback de São Francisco, que entrou no lugar do Garoppolo, está com problema no dedo. Teve um início frio, morno contra Houston, mas foi se acostumando com a partida e tal, e se desempenhou bem na reta final. Terminou com 16 passes completos em 23 tentativas, 249 jardas, média de 10.8, ou seja, foi agressivo nos passes, 2 touchdowns, uma interceptação. Ainda correu mais 8 vezes com a bola para 31 jardas. O que fica também de observação é que, por mais que ele tenha conseguido a vitória e conseguido alguns bons lances, ele, para playoff, ele vai precisar soltar a bola um pouquinho mais rápido. Ele não vai poder segurar tanto, né? É um processo de se acostumar com ainda bem que ele tem esses 2 jogos aí, o São Francisco classificando, claro, né? Para ele ter de bagagem para a reta final. Beleza, galera? Valeu então e estamos de volta semana que vem para falar sobre a última rodada e vamos ver no podcast também, hoje com participação de Filha, Gato e Escambau, mas é o que deu, até mais.